crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa aula de robótica de hoje? O que será que nós vamos aprender? Você está curioso ou curiosa? Então vamos lá! Pegue o seu caderno ou a sua folha de registro e anote a nossa data de hoje, aula 33, robótica. E vai anotando e já pensando sobre esta figura que tem ali. Um tempinho para vocês. Então vamos lá! Conseguiu registrar? Olhem aí os materiais que nós iremos utilizar na nossa aula de hoje. Então, se você tiver papéis coloridos, tesoura, lápis de cor, canetinha ou giz de cera, uma cola ou uma fita que possa te auxiliar neste momento de colagem e um rolo de papel. Então vamos ver aqui, ó, eu tenho a minha caixinha Robox, vocês se lembram dela? E na nossa caixinha Robox, então, nós temos alguns elementos que nós iremos utilizar na nossa aula de hoje. O principal deles, se você tiver aí, é este rolinho, um rolinho de papel, que nós vamos, então, no final da aula, realizar uma atividade utilizando ele. E aí você pode ter uma fita, como eu falei, canetinha, se você tiver barbante, também é bem importante, bem legal para a nossa construção final, ou essas hastes coloridas também é possível realizar essa atividade. Eu vou deixar um tempinho para você organizar esses materiais e nós já daremos então início à nossa aula. Muito bem, crianças, no decorrer da nossa aula, então nós vamos lá no finalzinho fazer uma atividade. Você pode ir organizando esses materiais. Mas vamos lá, olhem aí na tela. Vocês já pensaram sobre as viagens espaciais? Sobre como os foguetes, eles saem da Terra e vão para o espaço? Você já pensou sobre isso? E olha aí! E sobre a distância da Terra até chegar à Lua? Então vamos pensar juntos. A Terra, o planeta Terra, ele é um planeta muito grande, não é mesmo? E quando os astronautas, então, eles embarcam ali numa viagem espacial, existe muito trabalho envolvido, muita tecnologia, porque você imagine só, eles precisam então desenvolver um protótipo, uma aeronave, né, que seja possível, então, sair da atmosfera. E ela precisa, então, ela tem toda uma relação de cálculos matemáticos em relação ao seu formato, ao seu tamanho. Imagine a velocidade que ela precisa, então, se mover até chegar à Lua. Tudo isso é bem complexo, não é mesmo? Envolve bastante trabalho. Vocês já pensaram sobre isso? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos, olhem aí, nós vamos conhecer uma grande cientista que contribuiu para as viagens espaciais. Isso mesmo! Então, se nós pensarmos em
todo o trabalho, todo o desenvolvimento que é necessário para que um astronauta saia do planeta Terra e se mova até outros planetas, até a Lua, por exemplo, tudo isso então envolve muito conhecimento. E olha só, a Katherine Johnson, ela foi uma grande cientista. Ela foi filha de um fazendeiro e uma professora. Nasceu em 26 de agosto de 1918, em Virgínia, nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos contar um pouco sobre a história de vida da Katherine Johnson e como é que ela contribuiu para as viagens espaciais. Confira só! Ela entrou para a Universidade Estadual de West Virginia aos 14 anos, onde se graduou em matemática e francês. Então, crianças, na época dela, ela foi uma das pioneiras, que nós chamamos. Ela foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras mulheres a ingressarem assim nessa universidade. E veja, ela só tinha 14 anos. Hoje em dia, um estudante ele vai ingressar na universidade com mais ou menos 17, 18 anos. E a Katherine, já com 14, estava então estudando na universidade. Veja só como ela era dedicada. Vamos lá? Em 1953, ela foi aceita para trabalhar na NASA. Na época, a NASA ela tinha um outro nome, ela se chamava NACA. E depois, com o decorrer do tempo, ela ganhou então este novo nome, NASA. E vocês sabiam que a NASA então é uma das agências espaciais que é responsável por lançar foguetes, por lançar satélites fora do planeta Terra. Então, com certeza vocês já devem ter visto em algum filme, em algum desenho, foguetes e astronautas, não é mesmo? E olhem só, lá na NASA, olhem só o que ela fazia. Seu principal trabalho era verificar alguns dados de aviões e realizar outras tarefas matemáticas precisas. Então veja, Katherine estudou muito, foi para a universidade, se formou lá em matemática e em francês, e aí ela conseguiu então um emprego para trabalhar na NASA. E lá na NASA ela tinha então esse trabalho. Inicialmente ela ajudava ali nos cálculos matemáticos e em algumas questões sobre os aviões. E aí, com o passar do tempo, as pessoas perceberam este grande potencial e precisaram da ajuda dela nos cálculos matemáticos. E olhem só do que! Katherine trabalhou para a seção de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória do primeiro americano a chegar no espaço. Então vamos pensar naquela época, crianças, os cálculos matemáticos, eles deveriam ser muito precisos e eram realizados então pelas pessoas ali, elas que tinham todo este domínio, em relação a esse conteúdo. E para que o homem então pudesse sair do planeta Terra e orbitar no espaço, foi necessária então essa ajuda da Katherine Johnson. Olha como ela foi importante. A matemática tinha de ser perfeita para que os tripulantes da nave espacial voltassem à Terra em segurança. A missão Apollo foi um sucesso devido às contribuições de Katherine. Crianças, além de toda essa contribuição dela, vocês acreditam que ela, como cientista da NASA, ela desenvolveu vários projetos e um deles era que se caso a aeronave ou a nave espacial ali dos astronautas, caso acontecesse algum problema mecânico e que acabasse interferindo ali nos cálculos e na trajetória do voo, a Katherine também desenvolveu um mapa das estrelas para que os astronautas, caso acontecesse isso, para que eles pudessem retornar à Terra em segurança, através então deste mapa, olhando ali as estrelas. Olha só, crianças, quantos conhecimentos importantes que a Katherine então desenvolveu.
Vamos continuar? Katherine Johnson foi homenageada com diversas medalhas por seu trabalho na ciência espacial e computação, sendo modelo de dedicação e estudos para outras estudantes. Então, no início ali dos trabalhos da Katherine na NASA, ainda não havia os computadores como nós conhecemos eles hoje. Eles estavam ali no início e por isso que foi tão importante esse trabalho dela. Hoje em dia, os computadores eles foram desenvolvidos com algoritmos, com pensamento computacional, com vários sistemas que são desenvolvidos e que ajudam hoje os astronautas, ajudam nessas questões aí das viagens espaciais. Mas na época da Katherine não foi assim. Muito interessante, não é mesmo? E você? Você sabe como é o movimento da Terra? Você sabia que a Terra se movimenta? Ela está em constante mudança e movimentação? Vamos entender então como a Terra se movimenta através deste vídeo. Você vai ver uma representação. Veja aí. Vocês conseguiram, crianças, perceber ali através do vídeo este movimento que a Terra realiza? Então, olhem aí. Nós vamos ver agora uma montagem sobre a rotação e translação com o Ludobot. Então, vou retirar aqui do meio esta bola. Ela está representando, então, o Sol. E ela fica aqui bem ao centro. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho ao lado para mostrar para vocês em detalhes essa construção aqui que nós realizamos com o Ludo. Então, o que é um movimento de rotação? A Terra, olhem só, eu vou ligar ele aqui. Aqui nós temos o planeta Terra representado e essa bolinha aqui nós estamos representando a Lua. Vocês sabiam que a Lua, ela também tem um movimento? Vamos observar? Olhem só. Quando eu coloco, olha o que acontece. A Terra está se movimentando, ela está girando sobre o seu próprio eixo. E a Lua também realiza um movimento. Ela fica girando em torno da Terra. Então, este movimento que a Terra realiza assim no mesmo lugar, nós chamamos ele de rotação. Então, este é o primeiro movimento da Terra. E vocês sabiam que a Terra ela não está totalmente assim no seu plano reto? Então vamos pensar aqui neste passador, como se representasse aqui o planeta Terra. Ele não gira assim em pé bem retinho, não, ele tem uma leve inclinação. Então o nosso planeta ele gira assim, ó, um pouco mais inclinado do que, né, este não é totalmente reto. Então ela se movimenta um pouquinho inclinado. E agora, então, nós vamos perceber, olhem só, aqui está o Sol, ele vai ficar ali bem ao centro da nossa representação aqui do Sistema Solar, não é mesmo? Aqui nós temos o Sol e o planeta Terra e a Lua, mas nós sabemos que há muito mais no espaço, não é mesmo? E agora, vamos ver como vai ser, então, este movimento em torno do Sol. Então, olhem só. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo e a Lua está girando em torno da Terra. Mas as duas também se movimentam em torno do Sol.
E este, então, é um movimento que nós chamamos de translação. Este movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E todo esse percurso que ela realiza demora cerca de 365 dias e algumas horas, que dá então que gera então o nosso ano. Toda vez que ela completa uma volta, significa que um ano se passou. Toda vez que a Terra então realiza este movimento em torno do seu próprio eixo, olhem só. Toda vez que ela realiza este movimento em torno do seu próprio eixo, significa que passou um dia. Então, este movimento de rotação, ele é um movimento que dá ali os dias e as noites. Ele gera, então, essa divisão entre dia e noite. E este movimento que ela realiza aqui em torno do Sol é um movimento, então, de translação, que gera e que dá o tempo dos anos. Cada vez que ela completa, então, uma volta, se passou um ano. E este movimento, ó, ele é um movimento em formato oval, também não é um movimento bem certinho no formato circular. Veja quantas informações, não é mesmo, crianças? E vocês ficaram curiosos para ver? Olhem só, vou colocar aqui novamente no meio para vocês perceberem como foi feita essa construção. Então, nós temos o eixo e as rodas que fazem com que o nosso carrinho se movimente. Ele foi programado para seguir a linha azul numa determinada velocidade, mas nós também temos aqui, ó, um outro elemento. Esta plaquinha verde aqui, ó, que nós chamamos de M-Cook. Ela está presa aqui a uma estrutura e aqui nós temos um motor DC. É um outro motor que nós chamamos de motor externo que tem no nosso kitzinho do Ludobot, não é mesmo? Então, este motor ele foi conectado aqui para, então, segurar ali o planeta Terra e ele está realizando este movimento de girar. Aqui nós colocamos, ó, um eixo para conectar a Lua. É claro que lá no espaço não existe nada, né? Não existe nada assim físico como o nosso eixo que está segurando a Terra e a Lua muito próximo. Ela fica ali girando em volta da Terra e aqui nós representamos então com este eixo. E olhem só, aqui a gente conecta e aí realiza a programação do motor DC e aí nós temos essa nossa construção da robótica. Que interessante, crianças! Vocês gostaram? E olhem aí na tela de vocês. Nós temos hoje uma atividade que foi realizada no Farol do Saber. Lá no Farol do Saber e Inovação, Albert Einstein, na Escola Municipal Castro. Professora do Espaço Maker, Alessandra de Lima Padilha de Souza, realizou uma oficina com os estudantes. E vamos ver o que é que eles pesquisaram? Olhem aí. Olhem só, eles realizaram então pesquisas e escreveram algumas questões sobre algumas personalidades muito importantes para a nossa história, pessoas que tiveram contribuições. E aí, cada um dos estudantes, olhem só, realizou ali este avatar, esta representação deste personagem que eles pesquisaram. Vamos ver junto alguns desses personagens? Olhem só, a primeira é a May Carol Jameson, médica, engenheira e ex-astronauta estadunidense, ou seja, ela era dos Estados Unidos. Participou do grupo de astronautas da NASA em 1987 e trabalhou como especialista de missão espacial a bordo do ônibus espacial Endeavour em 1992. E olhem, crianças, como ficou muito legal a representação do estudante. Olhem só, foi a Júlia Alves da Fonseca, do 4º ano B, da Escola Municipal Castro, que fez essa representação ali da cientista May Carol James. Olha que interessante que ficou. Muito bonito, não é mesmo? Então vamos conhecer um pouquinho mais da história dela, dessa grande cientista,
através de um vídeo. Veja só. May C. Jemison era uma menina curiosa chamada May. Ela não conseguia se decidir sobre o que queria ser quando crescesse. Quando lia um livro sobre viagem no espaço, queria ser astronauta. Ao consertar um brinquedo quebrado, pensava que engenharia era uma escolha melhor. No teatro pensava, quero ser dançarina. O mundo era o laboratório de May e havia muitos experimentos a fazer. Ela estudou engenharia química, estudos afro-americanos e medicina. Aprendeu a falar russo, suaile e japonês. Ela se tornou médica e foi voluntária no Camboja e em Serra Leoa. Então, ela se inscreveu na NASA para se tornar astronauta. May foi selecionada e, depois de um ano de treino, foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial. Como, além de astronauta, ela também era médica, sua missão era conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo, coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então, ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando May retornou à Terra, percebeu que, embora tivesse gostado muito da experiência, sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Então, deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. May Jemison foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Vamos ver agora outra grande cientista representada pelos estudantes? Veja só, é a Mary Jackson. A cientista estadunidense conquistou o diploma duplo em matemática e ciências físicas em 1942. Trabalhou como engenheira na NASA, sendo responsável por pesquisas que tornaram possíveis as viagens espaciais. E olhem lá, a representação então realizada pela estudante Luísa Isabelle Olario dos Santos, terceiro ano B da Escola Municipal Castro. Muito bonito, muito legal, não é mesmo, crianças? E agora, olhem só, nós temos mais uma grande cientista que participou então de algo muito importante no nosso período, nessa nossa época em que nós estamos vivendo. Veja só, foi a Jaqueline Góes de Jesus, biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira, coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Então, vamos entender um pouco melhor o que essa grande cientista fez. Então, ela pesquisou ali, logo após que as primeiras pessoas foram contaminadas pela Covid-19, ela foi uma das pesquisadoras que então coordenou uma primeira investigação sobre as características deste vírus. Por isso ela foi e é tão importante nos nossos dias de hoje. E olhem aí a representação então da Jaqueline Góes de Jesus. Essa escultura ela foi feita pelo estudante Giovanni de Freitas, do terceiro ano B da Escola Municipal Castro. E muitos outros grandes cientistas foram representados. Nós não temos, um tempo suficiente para mostrar todas as construções realizadas pelas crianças. Nós podemos perceber um pouquinho como foi importante e interessante esta oficina. E agora, então, nós vamos para a nossa atividade. Você separou esses materiais? Eu vou deixar mais um tempinho para você se organizar, enquanto eu me organizo aqui e nós já damos sequência.
lá para a nossa atividade. Nós vamos então realizar, como as crianças fizeram ali, uma representação de alguém muito importante, de algum cientista, alguém que você conheceu nas nossas aulas, ou quem sabe, em outras aulas. E para isso, então, nós vamos utilizar ali o nosso rolinho de papel. Caso você não tenha um rolinho aí agora, você pode realizar ali um desenho. Você pode fazer um desenho bem legal, representando, então, essa pessoa que você escolheu. Então, ó, se você tem o seu rolinho aí, você pode pegar o seu rolinho, pegar lá um pedaço de papel colorido ou um outro papel que você tenha, e aí você vai, ó, enrolar este papel aqui, e antes de enrolar ele, você passa ali a cola bem certinho. Caso você não tenha cola, você pode utilizar a fita. Então, você passa a fita aqui e encaixa assim, ó, você mede bem certinho e encaixa para encapar o nosso rolinho, ó, como ele fica. E fica assim. E aí, eu já fiz um passo aqui desse, deixei um pouquinho adiantado. Olhem só. Então, ele está aqui, ó, já encapado, já passei a minha fita, já deixei bem certinho. E aí, você escolhe, então, um outro papel colorido que você tenha. Ou mesmo, você pode desenhar no próprio rolinho, né? E aí, nós vamos fazer ali como se fosse a roupa do nosso personagem. E aí, nós vamos colar, então, essa parte aqui também. Depois que você já fez isso, então, encapou, fez a roupinha ou desenhou a roupinha, né, do personagem, você pode pensar em como fazer os cabelos, não é mesmo? Você pode picar papel, deixar bem picado e colar aqui em cima. Ou se você tiver um pedaço de lã ou de barbante, olhem só. E aí, aqui, ó, eu representei por essas hastes de metal, não é mesmo? E agora, então, eu vou deixar um tempinho para que você possa finalizar o seu personagem. Aqui eu ainda vou fazer o rostinho, vou colar a roupa e nós já vamos finalizar, então, essa atividade. Vou deixar um tempinho para você. E aí, como ficou esta representação de vocês? Aqui eu fiz uma bem simples, garanto que vocês colocaram mais elementos, não é mesmo? E aqui, se você tiver mais alguma coisa aí na sua caixinha Roblox, ó, por exemplo, aqui eu posso representar, né, um chapéu e ainda incrementar um pouquinho mais essa minha personagem. E eu gostaria muito de receber, se você realizou essa atividade aí, eu gostaria muito que você nos enviasse um e-mail com a foto, então com o registro. Envie lá no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br o nome completo do estudante, turma, o nome da sua escola e envie para nós então este registro da sua atividade. Não esqueça de conferir o e-mail depois que nos enviar, porque nós estamos retornando a vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula.